Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Amós, poderia ter vários caminhos de reflexão. Poderíamos fazer uma leitura espiritual, uma léxio divina na oração pessoal de várias maneiras. Mas vamos tomar aqui uma única linha, já que o tempo não nos permite nos alongar tanto. O contexto histórico, para que nós compreendamos bem a primeira leitura, é o seguinte. Vocês sabem que existia o reino de Israel com as suas 12 tribos. Então, com Davi, as 12 tribos, com Salomão, as 12 tribos. Salomão faleceu, o reino já estava fragilizado, veio o seu filho Roboão, e com o seu filho Roboão houve a separação. 10 tribos, as tribos do norte, ficaram com Jeroboão, filho de Roboão, e as 2 tribos, a casa de Judá e a casa de Benjamim, formaram o reino do sul e ficaram com Roboão. De modo que nós temos agora o reino dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul com a capital Jerusalém. Então, com a pureza, digamos, vamos aqui simplificar, com a pureza religiosa. A casa de Davi estava ali, no reino do sul, as 2 tribos. E o reino do norte, também chamado de reino de Israel, de casa de Israel, ficou com a capital Samaria, com o templo em Betel, que não era o templo de Jerusalém. Pois bem, o profeta Amós, ele é do sul, ele é da casa de Judá, e ele vai profetizar no norte. O reino tinha sido dividido, então sai alguém de um outro reino, do sul, e vai profetizar no norte, e vai profetizar desgraça. Então vocês percebem que o profeta Amós não tinha nada para dar certo na perspectiva humana. Ele era do sul e vai profetizar em um outro reino, o norte. Ele vai profetizar coisas ruins, isto é, o reino do norte vai ser destruído. Vocês pecaram, o castigo virá. E ele não era de família de profeta, porque até então a profecia se exercia por família. Existia aquela família que o pai era profeta, que o filho era profeta, que o neto era profeta. E Amós não era de família de profeta. Ele era pastor e cultivava sicômoros. Então aqui vocês percebem que ele não tinha nada para dar certo. E Deus o envia, tira Amós do reino do sul, manda-o para o reino da Samaria, do norte, e manda-o dizer que a purificação virá. Israel estava pecando, o reino do norte estava pecando, se afastando do Senhor, e o Senhor manda o profeta dizer: a purificação virá. Já que aquele reino não havia se purificado pela palavra, pela conversão, lembremos-nos aqui, por exemplo, do profeta Jonas, que Deus envia a Nínive. Nínive era uma cidade muito pecadora, mas como Nínive se converteu, se arrependeu dos seus pecados, a purificação por meio do castigo não foi necessária. A purificação veio por meio da penitência e do arrependimento. Mas o reino do norte não estava disposto a se arrepender. É tanto que o castigo prometido veio. A purificação por meio da destruição veio. E meus irmãos, fazendo aqui já uma aplicação espiritual para a nossa vida. O que nós devemos querer é a nossa salvação. Ora, se nós nos convertermos,
se nós nos deixarmos purificar por Deus, por meio da penitência e da conversão, louvado seja Deus. Mas se para a nossa conversão, a purificação precisa vir como sofrimento, que assim seja, porque mesmo por meio do sofrimento, ganharemos o céu. Mas se nem por meio do sofrimento, dos castigos, nós nos arrependermos, o nosso fim é a perdição eterna. Então, a purificação de Deus nunca é má, mesmo que nós a experimentemos de uma maneira dolorosa. Pois bem, então vocês veem aqui que Israel estava numa situação, estava endurecido no pecado, e Amós não tinha, humanamente falando, nenhuma promessa de sucesso. Então ouçamos aqui novamente a primeira leitura. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, isto é, lá do templo de Betel, concorrente do templo de Jerusalém, e Amós era do templo de Jerusalém. Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, o rei: Amós conspira contra ti, dentro da tua própria casa. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele anda dizendo: Jeroboão morrerá pela espada, e o reino de Israel será deportado da pátria como escravo. Disse depois Amazias a Amós. Primeiro Amazias queimou Amós perante o rei. Ele agora vai, o próprio Amazias, sacerdote, vai a Amós e diz, Amós capítulo 7, versículo 12: vidente, sai e procura refúgio em Judá, isto é, vai para o sul, vai para a tua terra, profetiza lá, você é de lá, o que é que veio fazer aqui? Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia, mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Amós, que estava exercendo aquele ofício por obediência a Deus. Amós não era profeta, não era família de profeta, ele não era do norte, ele estava ali porque Deus mandou, porque ele foi obediente. Então ele diz, respondeu Amós a Amazias: não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse, vai profetizar para Israel, meu povo. E agora, ele fala para Amazias, e agora Amazias, ouve o que diz o Senhor. Ele que já era malquisto, porque profetizava desgraças. Aí ele diz, ouve Amazias, tua mulher se prostituirá, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tu mesmo morrerás em terra estrangeira, poluída, e Israel será levado como escravo em cativeiro para um país estrangeiro. Vocês percebem a força desse homem que diz, eu não vou me calar, porque Deus me mandou e eu vou obedecer. Meus irmãos, o que é que eu gostaria de, por meio dessa leitura, aplicar como uma aplicação da nossa vida? A necessidade da virtude da obediência. Precisamos aprender a obedecer a Deus, mesmo quando isso nos custa, nos pesa, nos é exigente, como foi para o caso aqui de Amós. Como foi exigente ele sair da sua terra e profetizar em outro reino. Ele sair da sua terra para profetizar desgraças. Ele sair da sua terra, deixar sua profissão, deixar sua segurança para fazer aquilo que Deus lhe mandava e que era tão desagradável àqueles que iriam ouvir. Mas ele obedeceu. Como aprender a obediência? A obediência é uma virtude tão bonita. Nós cantamos na Sexta-feira Santa, salve o Cristo obediente. Nós cremos que por meio da obediência está a nossa santificação. Mas como
aprender cotidianamente a obediência? No livro Imitação de Cristo, no livro 1, no capítulo 9, vocês sabem que o livro Imitação de Cristo, nesta edição que eu utilizo aqui, que é o da Vozes, a edição maior, traz o livro Imitação de Cristo e depois uma reflexão de São Francisco de Sales. Pois bem, na reflexão de São Francisco de Sales, ele diz que para aprender facilmente a obedecer, trata de espontaneamente aceitar a vontade dos teus semelhantes, cedendo às suas opiniões no que não for mal. Então, se você quer aprender facilmente a obediência, você precisa renunciar à sua vontade e aceitar o que o outro quer. Se aquilo que o outro quer não for mal, é claro, é óbvio. Se aquilo que o outro propõe não for pecado, então aceite renunciar à sua vontade. Ceda ao que o outro quer. Por quê? Porque no fim das contas, a obediência é a aceitação da vontade de um outro. Que nós estamos aqui falando da vontade de Deus. Mas como você fará o mais se você não faz o menos? Como você abraçará o maior se você não está disposto a abraçar o menor? Como você fará o mais difícil se você não faz o mais fácil? Como você, jovem, em casa, e a sua mãe diz: olha, faz isso, e você fica ali remoendo, pensando 2, 3, 4 vezes antes de fazer aquilo que foi mandado pelo seu pai e pela sua mãe. Enquanto eu refletia essa leitura, me veio à cabeça uma experiência minha quando era criança. Nós não tínhamos celular. Então, e o telefone era algo assim que nem todo mundo tinha. E quando tinha, não se ficava ligando por brincadeira. Ligação se fazia por necessidade. Então, minha avó morava a 2 quarteirões da minha casa. Então, quando a minha mãe, às vezes, todos os dias tinha alguma coisa que ela queria perguntar à minha avó, ou pegar na casa da minha avó, ou levar para a casa da minha avó, ela dizia: vai perguntar à sua avó isso. E lá ia eu parar o desenho animado, A Caverna do Dragão, parar o desenho e ir correndo desembestado até a casa da minha avó, levar, pegar ou dizer algo e voltar correndo para casa para continuar assistindo o desenho. Mas quanta relutância em mim para obedecer. Por quê? Porque eu não queria renunciar. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus esta força interior para que nós exercitemos no nosso dia a dia esta capacidade de renunciar à nossa vontade nas coisas pequenas, cedendo ao que o outro quer. Entre os irmãos, né, de você aceitar com mais facilidade que a vontade dos irmãos prevaleça em casa. Com o marido, de aceitar as manias dele, da esposa. Não sei como você vai aplicar isso na sua vida, mas saiba, aqui é importante, saiba por que você faz. Porque senão, se você simplesmente aplica este princípio na sua vida, isto é, eu não vou fazer a minha vontade, eu vou renunciar sempre à minha vontade, a vontade do outro sempre terá precedência, você estará se educando à covardia e uma pessoa sem têmpera, sem força, sem firmeza, sem fortaleza alguma. Você está fazendo isso por amor a Deus, você não pode esquecer disso. Senhor, é porque eu te amo que eu me renuncio a mim mesmo. Senão você vai se tornar, desculpe minha palavra, um imbecil, um covarde, uma molenga, coisa que Amós não era. Quando o sacerdote Amazias disse: vai embora,
vá profetizar lá no sul, onde é sua terra. Ele disse o quê? Não vou, daqui não arredo o pé. Deus me mandou profetizar e eu vou profetizar. E olha o que ele está dizendo a você. E aí ele começa a profetizar contra Amazias aquilo que Deus tinha mandado. É um homem que tem fortaleza, é um homem que tem têmpera, é um homem que tem sangue nos olhos, não é um molenga. Entende aqui? Isto é, quando você resolve renunciar à sua vontade, não porque você não tem coragem de impor a sua, você tem coragem de impor a sua vontade, mas por amor a Deus, você resolveu renunciar à sua vontade, pela vontade de um maior, por uma razão maior. No livro Imitação de Cristo, neste mesmo livro primeiro, no mesmo capítulo 9, nós podemos ler: muitos obedecem mais por necessidade do que por amor, por isso sofrem e facilmente murmuram. Isto é, não sabem por que obedecem, não sabem por que renuncia algo pela sua esposa, não sabem por que renunciam algo pelo seu marido, e aí fica remoendo, reclamando, lamentando, e na primeira discussão tudo aquilo vem à tona. Você não sabe por que você obedece, você não sabe por que você renuncia à sua vontade, você se esqueceu de colocar um sentido sobrenatural, espiritual e dizer: Senhor, é por ti que eu faço isso, é por ti que eu carrego esta cruz, é por ti que eu renuncio à minha vontade, é por ti, Senhor, que embora eu queira tanto isto, que em si não é mal, daí vem a beleza da coisa renunciada. Se a coisa é má, ela tem que ser renunciada, mas aquilo que não é mal, que eu poderia fazer diferente, mas por amor a ti, Senhor, eu renuncio, para que a minha vontade fortalecida aprenda a te obedecer em outras ocasiões da minha vida. Se você se acorda, por exemplo, de manhã para vir à missa, e você sabe por que você faz isso, você não fica lamentando, lamuriando, reclamando durante o dia, porque você está com um pouco mais de sono, porque você não dormiu o suficiente quanto você gostaria, porque você diz: foi por amor a Deus que eu renunciei, foi por amor a Deus que eu saí da cama mais cedo, foi por amor a Deus que eu madruguei um pouco, que eu aceitei este cansaço, de modo que você não vai ficar lamentando, e aquilo não vai destruir você, mas vai construir um homem maior, uma mulher melhor, capaz de obedecer a Deus nas coisas grandes e espirituais. Que hoje, meus santos, peçamos a Deus que nos conceda o dom da fortaleza, que nós saibamos, por amor a Ele, renunciar às pequenas coisas, aceitar a vontade do outro, mesmo quando ela nos contraria, lembrando naquilo que não for errado e naquilo que não for mal, que nós aceitemos que o outro prevaleça na nossa vida, mas ofertando isso a Deus e pedindo que por meio daquele sacrifício, por meio daquela penitência, por meio daquela renúncia, nós aprendamos a obedecer e a obedecer a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.